você pediu e a TV Assembleia atendeu. Pela primeira vez no Legislativo Mineiro, você vai aprender sem sair de casa, aqui no programa TV Escola. E nesta segunda teleaula do curso de História Política de Minas Gerais, você vai saber como a atividade política começou no nosso estado. Me ajeitar, que já está quase na hora da teleaula do TV Escola. Este livro foi recomendado pelo professor e historiador do primeiro curso do TV Escola. Este livro ele é muito bom porque ele fala das heranças coloniais que atuam na política de Minas Gerais. Ah, que bom! Começou na hora. Nós viemos de um tempo em que existia um território chamado América Portuguesa, uma colônia dentro do Império Português que se estendia da Ásia, passava pela África e chegava às Américas. Só vamos começar a compreender o sentido de país independente a partir de 1822, quando nos tornamos uma nação livre. Esta é a posição de Raimundo Faoro em Os Donos do Poder, um clássico da historiografia nacional. Para ele, traços distintos do Estado brasileiro exigem um estudo de raízes portuguesas na formação política do Brasil. Afinal, a influência das correntes ideológicas francesas, inglesas ou norte-americanas só se tornaram relevantes bem mais tarde. Do nosso passado colonial não podemos excluir nada. Temos é que entender que não éramos um país autônomo, mas absolutamente dependente e colonizado. A partir do final do século XVII, a mais importante colônia da América Portuguesa sofreu uma grande transformação com a descoberta de ouro e diamante no território que mais tarde ganhou o nome de Minas Gerais. Mas como eram estas terras? No livro Sertões Proibidos da Mantiqueira, André Rodrigues nos fala dos vários sertões de Minas Gerais. Era uma área recoberta por currais, extenso e aberto sertão, terras planas, mas menos férteis, dizia. Povoada por inúmeras nações indígenas, tínhamos o sertão do Rio das Mortes na vila de São João del Rei, os cerrados do Alto São Francisco e as picadas de Goiás. Também tinham as escarpas da Mantiqueira para os que residiam em borda do campo, os sertões do leste na região da Zona da Mata e ainda o sertão das florestas cortadas pelo Rio Doce e o sertão do Médio São Francisco para os moradores de Sabará. Na época, a capitania das Minas Gerais era a mais rica e a mais promissora para o Império Colonial Português. Mas onde há riquezas, há conflitos de interesses. Da descoberta do ouro nos leitos dos rios até a confirmação do ouro retirado da rocha, a coroa portuguesa viveu momentos de incertezas quanto às vantagens de um real investimento administrativo nessa região. No entanto, a corrida do ouro desencadeou efeitos perversos na metrópole e nas outras áreas da colônia. Houve um verdadeiro esvaziamento populacional de cidades inteiras de Portugal e também um desarranjo da mão de obra escrava nas lavouras canavieiras e de tabaco do Brasil. Acrescente-se o abandono das milícias das fortalezas e defesas da costa atlântica. Torna-se território e alvo potencial da cobiça de nações estrangeiras, com prováveis turbulências políticas numa região de custos altos para a coroa. Com a confirmação da abundância do ouro em 1707, o olhar de Portugal se fixa com mais intensidade na futura capitania de Minas Gerais. Ela se mostraria de longe a mais rica e promissora de todo o Império Colonial Português. O poderio e a suntuosidade da corte lusa passavam a se firmar no ouro e pedras que dessa região escoavam. Era preciso, por isso, um cuidado especial no seu trabalho. Mas como é que a coroa portuguesa controlava a exploração e o escoamento dessas pedras para Portugal? A coroa passou a colocar no controle administrativo quem zelava pelos negócios da realeza com honra e altivez. Também passou a cobrar taxas fixas de todos os senhores de terras, comerciantes, independente do volume produzido. Em troca, a nobreza de Lisboa e Coimbra sabia retribuir com alguns privilégios. Podemos falar que começava aí a nossa herança em termos de atividade política em Minas? E a população, o que achava disso? Minas são várias, né? Então deve ter sido de reações diferentes. Eu acho que a reação, primeira foi uma reação de revolta, né? Pelo menos dos setores
que na época do Império tinha voz, né, de decisão, tinha voz de participação. Foi contra a coroa de Portugal que gerou, inclusive, o protomarte da nossa independência, né, que foi da Inconfidência Mineira de Tiradentes. Né? Certamente a ideia da rebeldia e da revolta, cujo um dos pontos era a exploração do ouro, foi muito importante para a história não só de Minas, mas do país inteiro. Daqui de Minas veio o primeiro grito de liberdade para o Brasil. Agregou, não é, setores importantes de Minas em torno da ideia de liberdade, em torno da ideia de independência do Brasil, não é, e obviamente se contrapôs com muita força à coroa naquele momento, pensando numa possibilidade de uma outra, não é, de um outro país. Desde o início do século XVIII, chamado setecentismo, a fama na metrópole dos moradores das Minas era de rebeldes e insolentes. A cobiça pela riqueza atraiu todo tipo de gente, que construiu aquele lugar do jeito deles, sem se importar com o julgamento português. A resposta foi imediata. Cada atitude de liberdade nos negócios rendia uma regulamentação administrativa. Ao conflito da Guerra dos Emboabas, em 1709, segue-se a criação das vilas, com seu estamento burocrático e logo em seguida a separação da capitania das Minas Gerais. Após a revolta de Vila Rica, em 1720, há a criação da Casa de Fundição, instituindo o quinto, apesar do movimento que visava impedir sua instalação. Nas devassas eclesiásticas, recomendava-se seguidamente a criação do Bispado de Mariana, que se completa com a expulsão, por ordem expressa do Marquês de Pombal, das ordens religiosas franciscanas, jesuítas e dominicanas, dentre outras. É interessante recordar esses fatos históricos, porque de pronto nos colocamos uma questão. Por que, com tantos conflitos, o povo não mudava para outras regiões do Brasil colônia? Essa já é uma outra história que a gente vai ver na nossa próxima teleaula sobre História Política de Minas Gerais. Na teleaula de hoje, você descobriu quando e como começaram as atividades administrativas e políticas em Minas Gerais. Como a riqueza das nossas terras exigiram cuidados, normas e controle por parte da coroa. E que o nosso povo mineiro reagiu muitas vezes. Nesse jogo, entre reação e normas, a política foi influindo na realidade econômica e social que se formava nessas terras. Uma herança do período colonial importante para compreender os dias atuais. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!